momentos depois do presidente ser ele também surpreendido com a notícia, o jornalista Kennedy Alencar, da Rádio CBN, conseguiu ouvir o ex-presidente Lula, e Lula disse para ele que a prisão é absurda, sua prisão é absurda e é um sonho de consumo do juiz Sérgio Moro e de pessoas que querem vê-lo passar um dia preso. Ainda segundo o jornalista, o ex-presidente afirmou que aguardará as orientações de seus advogados sobre se irá se apresentar amanhã à Polícia Federal, como está no despacho do juiz Sérgio Moro, amanhã até às 17 horas em Curitiba. Lula também criticou que Moro não aguardou o fim do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que haveria um recurso a ser julgado até o dia 9 de abril. Pergunta, doutor Nicásio, aquele recurso, embargo dos embargos, era necessário ou o tribunal, de fato, como o fez, poderia dispensá-lo? Sim, uma das justificativas, no caso, né, do tribunal ter autorizado a decretação da prisão dele, seria que os embargos não têm um efeito modificativo da sentença, entende? Os embargos são usados para omissão, né, um contexto assim meio dúbio da sentença. Então, o tribunal achou que não haveria, né, uma situação fática que alterasse a decisão, a sentença, então ele permitiu, no caso, né, que o juiz decretasse a prisão do ex-presidente. Aqui nas redes sociais agora, políticos, petistas, líderes de movimentos de esquerda, MST, MTST, estão todos criticando o fato dessa rapidez com que o TRF mandou o juiz Sérgio Moro decretar a prisão. Isso pode ser feito? É natural também que aconteça assim? Sim, nós sempre reclamamos da morosidade da justiça, né? Quando ela é célere, né, isso também, né? Existe, no caso, pessoas que podem no caso, vir a criticar, né? Isso é democracia, não é isso? Tá? Elas têm a liberdade de expressão, né? Isso, o direito delas acaba quando começa o outro direito de outra pessoa, então é legítimo, entendeu? Essa insatisfação ou satisfação das pessoas. Muito bem. Olha, agora as pessoas estão mandando perguntas aqui para nós, para o nosso programa. Nosso número de WhatsApp está aí, você pode mandar também. Está dizendo aqui a primeira pessoa. Boa noite. Jaime Pereira, de João Pessoa, na Paraíba. Ele diz assim, pergunta, Ronaldo, aí aos doutores se há condições de, por liminar, mandarem soltar o Lula e com base na ficha limpa ele pode ser candidato ainda? Essa pergunta já foi respondida, doutor Paulo? Isso, a segunda parte, sim. A primeira, nós temos lá uma ação declaratória de constitucionalidade que foi impetrada por um partido e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como relator o ministro, né, Marco Aurélio de Mello. Então, o advogado, né, o famoso doutor Cacai, entrou com um pedido de liminar para que isso fosse discutido antecipadamente. O ministro ouvi a entrevista dele dizendo que ele normalmente não é do procedimento dele decidir sozinho, monocraticamente, e que ele poderia colocar, então, em discussão no plenário. Só que a agenda, né, do mês de abril já está preenchida. Então, só uma excepcionalidade, e aí é uma deliberalidade da ministra Carmen Lúcia, que já havia se pronunciado contrário a isso, para colocar esta matéria em trâmite. A ministra Rosa Weber, no seu voto, disse que, apesar dela ter uma posição contrária, ela achava que seria muito casuístico ficar mudando a jurisprudência do Supremo apenas por causa de uma única pessoa, que, afinal de contas, o processo na capa não pode ter cara, foi a tese dela. Então, provavelmente, essa situação não será colocada em prática. Bom, olha, aqui a informação que tenho é a seguinte, apoiadores do ex-presidente Lula cercam o sindicato em São Bernardo do Campo, agora nesta noite, onde está o ex-presidente Lula, e inclusive se comentou aqui pelas informações que a gente tem de que o presidente e líderes do PT estavam cogitando dele não se entregar amanhã. Caso ocorra isto, a justiça poderá usar a força para buscá-lo onde ele estiver. É isso? Sim, perfeito. Isso é desobediência à ordem judicial e aí, obviamente, se tratando de uma justiça federal, seria acionada a própria Polícia Federal para, de uma maneira bastante quixotesca, eu diria, né? Bastante até humilhante, o presidente submeter a um vexame desse. Eu acho que ele não faria isso. A determinação tem que ser cumprida, entende? Tem que usar os meios jurídicos para poder agora... Inclusive porque o próprio despacho do juiz Sérgio Moro, quando permite a ele que se entregue, inclusive uma delicadeza que a justiça faz com ele. Uma cortesia, né? Que em razão do cargo que ele vá, ocupou. sim, exatamente. Que ele se dirija pessoalmente até mesmo porque ele é cercado de advogados bastante renomados, que obviamente não deixaria o seu cliente passar por um vexame desse. Bem, tem mais perguntas aqui.
Boa noite, Ronaldo. Professor Nicásio, professor Paulo Fernando, gostaria de saber se, em caráter técnico, o Lula tem um prazo mínimo para ficar preso, recluso. Manda aí um abraço para o meu pai, Antônio Monteiro. Seu Antônio Monteiro, boa noite para o senhor, um abraço. Marcos Felipe, da Estrutural, no DF. Sim, a sentença, no caso, a ser cumprida são 12 anos, né? Em regime fechado, certo? Então, o cumprimento, né? Ele vai ter os benefícios das progressões, entende? Tá? Um cumprimento, um determinado prazo da sentença, né? Ele pode considerar lá na frente a liberdade provisória. Então, a lei também é aplicada a favor também dele. Lembrando que depois da análise desse último embargo no TRF, a defesa do presidente também pode entrar com um novo recurso ao STJ e ao Supremo, ainda em relação a essa sentença prolatada. Doutor Paulo Fernando, tem uma pergunta aqui que eu não entendi o nome, o seu nome é de São Miguel, no Rio Grande do Norte, o nome é Teizil, aqui está escrito Teizil, não sei se foi um erro na digitação. Gostaria de saber se o ex-presidente Lula pode fazer propaganda política em redes sociais. Imagina ele estando preso, ele poderia fazer algum tipo de propaganda política? Muito bem. O próprio juiz Sérgio Moro, ao prolatar a sua decisão, disse que os encaminhamentos serão discutidos com a defesa, assim como foi feito com o ex-ministro Zé Dirceu, que era o chefe da Casa Civil do PT, que o proibiu, né, de colocar manifestações no blog. E aí, então, esses procedimentos são feitos na fase, né, que chamamos da execução penal, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Olha, o Paulo Fernando, aqui uma outra pergunta, acho que você também já esclareceu, mas talvez seja até bom aprofundar mais ainda. Lá de Florianópolis, mas não tem o nome, lamento, não vou poder nem saudá-lo. Diz assim, como um ex-presidente e já condenado pode ter ainda assim a chance de nova candidatura? Na verdade, ele poderá fazer o registro da candidatura, mas por causa da Lei Complementar 135... Isto é, ele pode querer fazer o registro isso. E o TSE aceitar ou não o registro. E aí, que é a famosa Lei Complementar 135, a lei da ficha limpa, obviamente o Ministério Público entraria com pedido, ou os partidos de oposição a ele, com pedido de impugnação da sua candidatura. E, obviamente, o TSE e o próprio ministro Luiz Fux já falou bastante sobre isso, que será bastante rigoroso em relação não só ao Lula, mas todos aqueles candidatos que são considerados ficha suja, ou seja, inelegíveis. Então, aí ele não poderia ser candidato, mas até isso ser analisado, já estaríamos no meio da campanha, e aí, obviamente, o Partido dos Trabalhadores poderia, então, substituir o candidato. Muito bem. Doutor Nicásio, tem uma pergunta aqui que é interessante. Olha, é de Aires Júnior, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Boa noite, estou acompanhando o programa e gostaria de saber se, caso o ex-presidente for preso, qual tempo mínimo ele ficaria preso? Ficaria os 12 anos? Qual regime? Ele está se referindo justamente àquela progressão de pena. Ele também poderia ter acesso a essa progressão de pena? Sim, a partir ele começa no fechado, ele pode cair para o semiaberto, né, e depois para o aberto. E também, no caso, ele cumprir um sexto também de pena também. Isso certo? Quer dizer que está condenado neste processo está condenado... Uns dois anos e pouco, eu acredito. Não cheguei a fazer a conta ainda, não tive tempo hoje, mas seria mais ou menos 2 a 3 anos. Por aí. Fechado. Muito bem. Tem mais gente ainda aqui nos consultando. Olha, obrigado pela sua presença, sua participação aqui em nosso programa. Sou telespectador assíduo do programa. Parabéns, muito bom. Queria saber se existe a possibilidade de algum juiz decretar a prisão domiciliar, neste caso do Lula também. É o Ângelo de Cuiabá. Eu não vislumbro, num primeiro momento, né, Paulo, essa prisão domiciliar para ele não, entende? Ele tem 72 anos, né, gosta de boa saúde, acredito que ele venha cumprir mesmo, né, Muito bem. No regime fechado. Até mesmo porque quem pleiteia ser candidato e ficar 4 anos exercendo o mandato, pressupõe que está com uma boa saúde, né? Sim. Doutor Paulo Fernando, alguns membros do Partido dos Trabalhadores estão agora nas redes sociais também dizendo que será uma prisão política. Eu acho que é importante também nós explicarmos isso, porque o Lula não se torna um preso político. Nós não estamos num regime ditatorial. Mas, por favor, explique isso. Por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está falando em prisão política de Lula. Lembrando que a própria senadora, presidente do PT, também é indiciada em processo da Lava Jato. De tal sorte que não se trata de uma prisão política, mas apenas de um político que foi condenado à prisão. É bem diferente. Ou seja, não estamos no regime de exceção, não estamos na ditadura. Ele teve contraditório, ampla defesa, utilizou-se dos recursos, não é, dos embargos, do habeas corpus e poderá continuar
utilizando-os nos seus 6 outros processos que está respondendo. Os jornais internacionais, eles estão repercutindo essa decretação da prisão do ex-presidente Lula e, naturalmente, é hoje o político brasileiro mais conhecido no mundo, Sim, o ex-presidente Lula. O quanto essa repercussão ela pode ser positiva ou negativa para a imagem do país? Ela passará a imagem de um país que está combatendo a corrupção ou como também o próprio presidente Lula, o PT, muitos movimentos no Brasil passaram para o estrangeiro, passaram para fora uma imagem de que seria uma perseguição política. Inclusive lá fora o ex-presidente Lula é muito querido também em muitos países. Foi inclusive cotado e sugerido pelo ex-presidente Obama para assumir assumir a Secretaria-Geral das Nações Unidas, isso anos atrás. O quanto essa notícia ela pode passar uma imagem do Brasil como um país que combate a corrupção ou de uma convulsão política que está se vivendo aqui? Eu vejo, é inegável, né? Isso que o partido, né? que o PT, ele fez coisas boas, no caso, para a população, né? Isso é fato, entende? Mas também, agora, no caso, estão acontecendo essas coisas ruins, né? Isso vieram à tona, né? Isso tanto é que ele está sendo condenado. Eu acho que a visão é positiva do Brasil lá fora, entende? Porque hoje nós estamos combatendo, no caso, né? de forma, o Poder Judiciário atuando de forma livre e condenando as pessoas, no caso, que estão sendo consideradas, né, culpadas em crimes aí. Eu acredito que Caio Vestal, ou seja, as autoridades internacionais de outros países estão verificando que o Brasil está amadurecendo. Sim. E que estamos num processo de democracia real, concreta, e que o ex-presidente respondeu ao processo, teve direito à defesa e que efetivamente é culpado. E, sendo culpado, tem que responder por isso. As garantias constitucionais dele foram mantidas, né? Eu tenho uma pergunta do Júlio Bezerra, de Londrina. Boa noite, Júlio. Essa é muito boa para os senhores, porque vamos entrar agora justamente na questão de ontem. Sim. Ele diz assim: desculpas, Ronaldo, eu vou... que chama outra pergunta. Ele diz assim: Ronaldo, o STF passou por cima da própria Constituição e é claro e é transparente que a execução da pena em segunda instância é inconstitucional. Isto é, ele está afirmando. O que os nobres advogados acham dessa afirmativa do Júlio Bezerra, de Londrina? Os senhores também, como ele, consideram inconstitucional a prisão em segunda instância, no caso, esta prisão do Lula e de tantos outros? Olha, de Londrina, né? Londrina. Então, eu diria para o amigo do Paraná que o artigo 5º, que são os direitos individuais, as chamadas cláusulas pétreas, então não há um direito maior do que os outros. Todos os direitos estão no mesmo patamar. Então, assim como nós temos um inciso que fala do trânsito em julgado, nós também temos o inciso 61 que fala o seguinte: ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então nós tivemos uma autoridade judiciária competente, né, que determinou a prisão dele. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da prisão na segunda instância é constitucional, porque nós não podemos admitir um processo protelatório que se entre com N recursos e, como falou o ministro Barroso, que se espere 20 anos para alguém ser julgado. E aí, obviamente, em face, muitas vezes, a prescrição acabe ficando impune. E lembrando que, fazendo uma comparação ao direito internacional, a maioria dos países adota a prisão não só na primeira instância, como também na segunda instância. E, obviamente, se tiver algum erro, alguma perseguição, nós temos os tribunais superiores para corrigi-los. O mesmo Júlio acrescenta, ele diz aqui, vou reformular, isto não pode, a prisão do Lula antes de esgotar todos os recursos não vai gerar um mal-estar nos meios jurídicos. A gente está falando do Lula, mas há centenas, talvez milhares de condenados em segunda instância, sim, que seriam o mesmo caso do Lula, não é? Sim. O artigo 5º, que o Paulo está muito bem falando aqui, o inciso 57, fala da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até antes do trânsito julgado, no caso, né, do processo. Então, a meu ver, entende que o direito é uma ciência social, né? Você vê que ontem o STF, 5 ministros votaram, né, a favor, outros contra. Então, a meu ver, eu não posso interpretar o 5º 57 de forma individual, certo? Eu tenho que interpretá-lo de acordo com o texto constitucional. Então, a partir do momento que fosse dada a concessão do habeas corpus, certo? No caso, ele não poderia ser preso, tá? Aí iria, no caso, o recurso especial, o recurso extraordinário, não ocorreria o contexto da prisão. Mas essa decisão, no caso, ela seria inter partes,
certo? Seria só na pessoa do paciente, que seria o presidente Lula. Entende? Não iria atingir quem? Os demais. Então, para mim, iria ferir quem? A isonomia. E ferir, né, o próprio preceito do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Porque a pessoa humilde, o Zé das Couves, Sim, lá do perfeito. interior do Piauí, que não tem condições de pagar honorários altíssimos na Suprema Corte, né, não teria o mesmo direito. E a própria ministra, né, Carmen Lúcia, falou isso. Ela falou isso. Falou da questão da desigualdade. Tem uma pergunta aqui. Ela chamou, inclusive, as pessoas do sem instância superior. Bom, tem outra pergunta que diz assim: senhores, a OAB pode, ao lado da sociedade brasileira e dos senhores cidadãos, propor ações de mudança na Constituição Federal de 88 para acabar com o excesso de recursos e para que, assim, haja penalização, ao contrário da busca da prescrição da pena? É o que nós estamos falando aqui. O Congresso Nacional pode propor uma mudança na Constituição. Nós temos lá uma comissão especial constituída, né, do novo Código de Processo Penal, que é relatada pelo deputado João Campos, né, do PRB de Goiás, e que já tem 2 anos de trabalho, e esperamos que no próximo possa ser aprovado, né? Não só a questão da celeridade, mas também faça a questão desses recursos pretelatórios, né? Os chamados embargos, dos embargos, né? Você veja, nós tivemos aí o caso do ex-prefeito, o deputado Paulo Maluf, que respondeu a um processo quando ele era prefeito de São Paulo, que ele doou um Fusca, né, para cada jogador que ganhou a Copa do Mundo de 70. E esse processo demorou mais de 30 anos para ser julgado. E quando foi o julgamento, já estava prescrito. Então é inadmissível que um processo possa demorar 30 anos. Muitos crimes no Brasil acabam, né, eles entram na prescrição. Então, muitos crimes, as pessoas cometem os crimes, né, parece que faz uma conta matemática e já vislumbra a prescrição lá na frente. Doutor Nicásio, uma pergunta rápida antes de sairmos para o intervalo. Em outros países, em muitos outros países, como Estados Unidos, países da Europa, já ouvi que não há esse excesso de recursos para um condenado, não é? Nós temos um excesso, de fato, de recursos protelatórios para uma prisão, citando o caso do Paulo Maluf, citando casos conhecidíssimos, por exemplo, aquele Pimenta Neves que assassinou a namorada. Ele chegou, confessou que assassinou, riu na cara da justiça e está solto agora, não é? Excessos de recursos, quando se tem dinheiro, se consegue pagar advogados, é de tudo isso que estamos falando, não é? Há um bom tempo, fazem com que pessoas continuem na impunidade. É só o Brasil que é assim ou nós temos países tão pródigos assim com condenados? Os recursos eles têm que existir, não tem como. Em todo o Estado democrático de direito, a partir do momento que a pessoa é condenada, se ela estiver insatisfeita, no caso, com a decisão, ela tem o direito de recorrer, certo? Em razão da presunção de inocência. Tá? Então, a questão do número de recursos, eu acho que poderia diminuir sim, mas também aumentar também a estrutura do Poder Judiciário. Né? No STJ, nós temos no mínimo, a Constituição fala no mínimo 33 ministros, certo? Até onde foi, né? No julgado lá foi comentado isso. Então, poderia o quê? No caso, aumentar o número de ministros, aumentar o número de servidores, entende? Para poder conciliar a parte recursal, que é um direito constitucional, com a parte também, no caso, da administração da justiça também. Para a justiça ser mais célere e mais efetiva. Mais célere e efetiva. E também garantir os direitos, né? Isso do cidadão, que são os recursos. Bem. Gente, olha, nós vamos dar uma paradinha aqui no programa, já vamos voltar, intervalo, e na sequência você continua participando e a gente continua abordando questões aqui. Tenho últimas notícias agora de como está nesse exato momento o ex-presidente Lula lá em São Bernardo do Campo, com já um grupo de militantes do Partido dos Trabalhadores, militantes de esquerda que estão chegando para estarem com ele já nesta noite, nessas horas aí que antecedem o dia de amanhã, de dia em que ele deve se entregar à justiça em Curitiba para ali ficar preso. Intervalo e voltamos já.